Meus caros, boa noite. Iniciamos. Começaram a gravar? Começou. Tá. Meus caros, boa noite. Mais uma vez, me honra muito presidir mais um evento da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a Adnotari, com dois grandes amigos, Dr. Mark Stalder, Dr. Hamilton. Hoje, o tema de debate é a publicidade mitigada no registro de imóveis. O tema já é super controvertido, né? Dá para mitigar a publicidade, né? Como é que funciona a publicidade registral expressa lá na Lei 8935 de 94 como um princípio jurídico da atividade notarial registral, artigo 1º da Lei 8935, o princípio da publicidade expresso lá no artigo 37 da Constituição Federal, uma regra dos atos administrativos, dar publicidade, dar conhecimento, e a exceção é o sigilo. E agora, com essa história da LGPD, cortar a publicidade de todo mundo, né, dos atos notariais registrais. Temos aqui o Dr. Mark Stalder, diretor aqui da Adnotari, diretor de conteúdo, advogado, sócio da área de direito imobiliário do Demarest Advogados, mestrando em direito imobiliário, o LLM lá, Real Estate Law, na Universidade de Illinois, em Chicago, John Marshall Law School. Estou falando certo? Tá falando certo. Pô, que maravilha, eu não sei nada de inglês. Eu sei tão pouco de inglês que quando eu cheguei em Nova York, o cara me perguntou, né, qual que era a minha profissão lá, o guarda, porque ele achou que eu era mula, né? E aí, ao invés de falar lawyer, eu falei liar, né? O cara começou a rir da minha cara, fala assim, você é um imbecil, vai embora, né? Vai para Nova York, aproveitar Nova York. E eu falei com tanta convicção, falei, nossa, eu sou simpático até em Nova York, Mark. Né? Nunca mais vou errar essa questão aí. O professor convidado dos cursos de pós-graduação de Direito Imobiliário da ESA, São Paulo, PUC, COGEAI, especialista em Direito Registral Imobiliário pela PUC Minas Gerais, do IRIB, Direito Empresarial pelo UNFMU, membro da mesa de debate de Direito Imobiliário, membro do IBRADIM, diretor técnico aqui da Adnotari, e o Hamilton. Ele é sócio fundador do escritório TSP, é isso? TSJP? Sim. É isso, Hamilton? Exato. TSJP Advogados, membro do Conselho Consultivo da Comissão de Regulação Fundiária, formado pela PUC em São Paulo, também com a LLM em Direito Contratual no INSPER. Ele é consultor em Direito Urbanístico e Registral, além de gestor geral dos projetos de REURB da Regulariza Brasil, ou seja, dois monstros do direito imobiliário registral, que eu quero aprender bastante hoje sobre essa questão da publicidade mitigada. Sem mais delongas, agradeço a todos que estão presentes conosco. Toda quinta-feira temos eventos da Adnotari, né? E convido os senhores a fazer parte conosco aqui dessa academia que está crescendo bastante. A gente está discutindo muitos assuntos. Já estamos indo para a 4ª revista virtual, coordenada pelo Dr. Mark Stalder e pelo Dr. Marcos Lopes. Imediatamente, transmito a palavra aos senhores. Quem é que vai começar a brincadeira aí? Se você me permite, Hamilton, acho que eu faço uma breve introdução. Nós preparamos uma apresentação, de novo, acho que é uma guia para a conversa. Por quê? Antes de mais nada, né? Eu apresento a tela por aqui, Hamilton, daí você vai pilotando quando for a parte, se você quiser mudar os slides, etc. E eu peço a todos que queiram fazer uma pergunta ou coisa assim, me interrompam, porque a partir do momento que eu começo a compartilhar minha tela, eu não vejo mais nada. Eu fico aqui às cegas, só vejo o slide. A gente grava todos os nossos eventos, muitos já sabem, etc. Então, permanecer aqui conosco implica em vocês concordarem com essa gravação, é sempre bom dizer, né? Ressaltar isso. E aí, deixa eu colocar aqui o nosso primeiro slide. Um instantinho só. Me diga aí se vocês estão vendo a minha tela, por favor. E se ela está inteirinha. Sim, estamos vendo. Boa.
Hoje, eu acho que, como todos os nossos encontros e todos os encontros que a Ad Notare promove, o intuito principal é que a gente discuta. Nem que seja para que a gente coloque o ombro amigo à disposição aí para a gente dividir o peso do piano do dia a dia, e eu acho que hoje o tema de hoje traz muito peso para muita gente. Mas hoje, particularmente, a ideia é que a gente converse mesmo. Acho que não só eu e o Hamilton e eu, mas todos vocês estão mais do que convidados a participar, porque ouso dizer, eu com certeza não, mas ouso dizer que o Hamilton também não é especialista em lei geral de proteção de dados. E a nossa ideia aqui não é, tratar isso como um encontro para a gente discutir a LGPD, etc. Eu acho que o grande ponto aqui é o seguinte: a gente vive num país onde se regulamenta tudo. Às vezes se regulamenta, diria, mais do que deveria. E por quê? Porque tem alguns determinados assuntos que já são muito bem regulamentados, e a última coisa que eles precisam é de uma outra lei sobrepondo regras, etc., e transformando o assunto, em algo muito mais complicado do que ele já é naturalmente. Tudo bem, nós somos advogados, treinamos, estudamos e trabalhamos para isso e por conta disso. Então eu acho que o nosso papel hoje é entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, porque confesso para vocês, a primeira reação que eu tive quando eu ouvi falar de LGPD, eu falei assim: "Perfeito, o assunto no que mais me interessa", eu estava com aquele olhar de, né, de analisar pela lei dos registros públicos, eu falei: "O que mais me interessa resolve com um artigo. Não se aplica essa lei aos serviços notariais, às serventias notariais dos registros públicos regidos pela lei 6.015". E por que isso? Porque o nosso sistema, acho que os registros públicos em si, desde a sua, concepção mais embrionária, eles são fundamentalmente a guarda, a conservação, o uso, o tratamento de dados. São esses os dados importantes. Então, para enfrentar esse tema, eu acho que a gente vamos partir de alguns conceitos e vamos por aí dividindo e organizando os temas. Então, por que que a gente está falando da principiologia da atividade registral? Isso é uma coisa que eu gosto muito sempre de ressaltar e discutir um pouco a apresentação aqui com o Hamilton, e acho que a gente consensuou que é interessante partir para isso, porque o princípio, essa principiologia da atividade registral é algo que me parece ser tão importante ou talvez mais importante que a lei em si. Por quê? Porque é o balizamento da interpretação, é o conceito mais básico e principal e fundamental que rege e que sustenta, melhor dizendo, todas as normas que se aplicam a partir daí. Acho que o Celso Antônio Bandeira de Mello, eu gosto muito hã, de citá-lo, porque ele fala que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir a norma. É mais, né, é uma ofensa não apenas ao mandatório específico, o mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos, ou seja, a norma de interpretação. E dentro dos princípios aqui, a gente está falando da 8935 de 94. Pô, desde 1994 tem uma lei que rege os serviços notariais e de registro. Digamos, é a lei do notário e do registrador. E fala, ó, logo no seu artigo 1º já dá a garantia da publicidade, além de autenticidade, segurança, eficácia, fé pública, eficiência, eh, ou seja, todos como o Hamilton bem colocou aqui, a gente não pode analisar nada nunca pela letra daquele artigo ou pela letra daquela própria lei, sem olhar para aquilo de uma forma um pouco mais afastada. E afastado, por afastado, eu não quero passar a ideia de superficialidade, mas olhar de forma afastada para aquela regra, para aquela norma dentro do nosso sistema, é uma análise sistêmica do que se pretende tutelar com aquela determinada norma. E o princípio da publicidade, ele talvez, seja o mais importante de todos,
Exatamente pelo fato de que a publicidade, ela é mais do que o conhecimento, ela é oponibilidade. E com essa oponibilidade tem a segurança jurídica estática e a segurança jurídica dinâmica. Do que a gente está falando aqui? Em brevíssimas linhas, para a gente tentar avançar aqui e chegar o mais rápido possível aonde a gente quer. Vocês lembram que, por exemplo, uma escritura pública, um documento produzido, uma ata notarial, lato sensu, ela tem uma publicidade relativa. Quero dizer o seguinte: a lei atribuiu a esse tipo de documento um tipo de publicidade. Significa dizer que todos conhecem aquela escritura? Não, mas todos têm acesso àquela escritura. Aquela escritura, ela gera seus efeitos, etc. Ela é uma condição de validade de um negócio jurídico, muitas vezes, né, por conta do artigo 108 do Código Civil, que precisa da forma pública, etc. Ou seja, aquilo é uma condição de validade. Então, ela tem uma publicidade atribuída pela lei que é relativa. Não é a mesma publicidade do registro imobiliário, que é a publicidade absoluta, ou seja, a publicidade absoluta é aquela que presume-se com caráter absoluto, ou seja, que todos conhecem aquilo que está no registro. E por que isso? Como é que funciona? Essa publicidade, ela é muito mais importante, ela é muito mais, diria, vigorosa do que a publicidade de uma lei. Ou seja, existe aquele grande brocardo latino que fala que ninguém pode se excusar alegando do descumprimento de uma regra, alegando desconhecimento da regra, né. Mas isso aqui, quando eu falo do registro público, essa, presunção absoluta de publicidade, eu vejo com ainda mais vigor, com ainda mais força. Por quê? Porque sem a observância dessa presunção absoluta de publicidade, não existe a eficácia do negócio jurídico. Quer dizer o quê? Que se a informação que chegou até o momento que o negócio jurídico é válido, para que ele tenha eficácia, ele precisa ter a coerência com o dado do registro. Significa dizer que, se o registro diz que o Hamilton é proprietário daquele imóvel, mas eu tenho um título dizendo que quem me vendeu aquele mesmo imóvel foi o Kikunaga, esse negócio, sem dúvida nenhuma, existe. Ele pode ser válido? Sim, porque ele observou a forma, tem lá todos os requisitos e tudo mais. Mas ele será eficaz? Não, porque não há essa coerência. Ah, mas então por que que como é que eu faço isso? É mais né, o princípio da continuidade, ou seja, eu tenho lá um documento que me diz que o Kikunaga, na verdade, comprou esse imóvel do Hamilton, e aí ele pode vender. Todo mundo está cansado de saber disso. E por que a gente está falando da publicidade? Porque a publicidade é a condição de oponibilidade, e com a oponibilidade vem todo o resto que interessa. E como é que essa publicidade funciona? Vamos lá na lei de registros públicos, voltando, saindo um pouco da 8935, vamos para a lei de registros públicos. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão no registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. E o finalzinho lá, o artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial e seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Olha que redação incrível, né? Eu não tenho dúvida alguma quando eu vejo que o inteiro teor está seguido de uma vírgula, e depois em resumo, vírgula, ou em relatório, conforme quesitos. Eu já ouvi o Kikunaga gritando em vários eventos, em vários encontros que nós tivemos, da academia, fora da academia, gritando com toda a força, com todo o padrão Kikunaga,
E ele não quis me dar uma certidão conforme quesitos. Todo mundo aqui já passou por isso, e quem não passou, sorte sua. Porque a sua hora vai chegar. Eu não estou torcendo contra, é uma mera constatação, tá? Você vai sofrer com isso. Então, o porquê que a gente está falando tudo disso? Porque aí eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula o tratamento de dados pessoais, inclusive por meio de pessoa jurídica, direito público, privado, etc. Pô, aqui regula todo mundo. O cartório está envolvido nisso? Sem dúvida alguma que está. E quais são os fundamentos da LGPD? Desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Opa, puxa, gostei muito. Gostei muito. Livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor. Pô, melhor ainda. A lei de registros públicos não fala de desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa, consumidor muito menos. Tá, Marques, você tá doido? Pô, lá em 73 não tinha nada disso. Concordo, mas por que não melhorar a lei, reformar a lei, atualizar a lei? Mas tudo bem, pode até fazer isso por outra lei. E o artigo 6º? Finalidade e realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular da informação, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Puxa, o que é isso, hein? O que ele quer dizer com isso? E essas adequação, compatibilidade, aí complica. Mas olha que interessante, o inciso 5º, perdão, o inciso 5º do parágrafo 6º, fala o livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Cara, eu estou criando conceitos agora que eu ouvi outro dia, né, que esse excesso de regulamentação leva a situações ou a proibições exacerbadas e a liberações convenientes. Ou seja, aí a gente começa a escolher o melhor de cada coisa para aplicar para o que eu quero fazer. Esse é meu ponto. Então, vocês percebem que a gente tem duas leis, uma obviamente muito mais moderna do que a outra, mas tratando do mesmo assunto. Não é à toa que a primeira vez que eu ouvi registradores conversando sobre LGPD, eu falei assim, pô, isso não se aplica para o cartório. A gente já tem a nossa LGPD, a gente protege dados desde que o mundo é mundo. Eu acho que a LGPD está aqui para dizer que não é bem assim. E Hamilton, por favor. Eu acho que quando a gente fala dessa abordagem da LGPD em relação aos cartórios, né, principalmente aí aos registros, né, e também aos tabelionatos, por que não, a gente enfrenta aí uma primeira discussão a respeito do porquê que esse tema é relevante, né? Alguém está sendo impactado pela existência dessas duas leis? Há alguma repercussão fática acontecendo que a gente precisa saber para discutir isso? E participando dos grupos da Agenotária, a gente percebe que isso existe, né? Existem certidões por quesitos sendo negadas, considerando que são certidões sendo pedidas informações em bloco. Há também negativas de certidões do registro civil de pessoas naturais, no qual a pessoa tem que informar a motivação e a finalidade do porquê está se buscando aquela certidão de inteiro teor. E isso acaba gerando aí no dia a dia da prática jurídica alguma dificuldade de entendimento por parte dos operadores aí do direito, né, em tentar entender o porquê, né, dessas restrições, o porquê dessas novas solicitações que estão sendo feitas para fins de pedidos de certidão, né? Então, eu acho que o primeiro conceito importante que a gente tem que colocar em relação ao registro imobiliário é um conceito que o salvo engano, o doutor Sérgio Giacomino,
já escreveu muito a respeito, até eu já li, acompanho o blog dele, e ele comenta a respeito da diferença entre o registro e o cadastro, né? Ele traz assim considerações que só ele consegue fazer, porque é uma pessoa que tem um estudo sobre o tema extremamente aprofundado, mas ele coloca tecnicamente, cientificamente, a diferença entre o registro e o cadastro, né? O registro, ele não é um mero repositório de informações, né? O registro, ele tem uma função de segurança, né? Ele tem uma função de confiabilidade. O que o registro expede, o que o registro certifica, gera efeito no mundo jurídico com certeza de validade, né? Uma presunção de validade, ainda que essa presunção seja relativa, né? Então, quando a gente fala da informação constante do registro, do cartório de registro, né? Seja ele civil, imobiliário, do cartório de registro de títulos e documentos, nós estamos falando de informações que necessariamente deveriam se tornar públicas, né? Então, o legislador reconheceu a necessidade de que tais informações se tornassem públicas para fins de que as pessoas, o mercado, o poder público tivesse a certeza de que aquela informação que consta do registro é confiável e é certeira. Essa mesma certeza que o registro expressa não é expressada nos cadastros, né? Porque os cadastros, diferentemente do registro, na maioria das vezes são declaratórios, né? Ou são declaratórios, ou eles são compostos de informações extraídas de outros cadastros ou até mesmo de outros registros. Então, são duas composições diferentes aí de informações, uma que tem natureza informacional e a outra que tem uma natureza declaratória, se não declaratória, constitutiva, probatória, ou seja, efeitos totalmente diversos. E aí, quando a gente acessa essa dificuldade de obter uma informação pública, né, uma informação que consta de um cartório público, um cartório de registro, né, cujo principal princípio é o da publicidade, a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? Porque, salvo engano, eu acredito que não há nenhuma informação registrável que seja de natureza sigilosa, né? A Lei de Registros Públicos não prevê nenhum ato de registro que tenha caráter sigiloso, né? Então, eu posso estar enganado, mas de cabeça, assim, eu não consigo reconhecer nenhum ato com essa natureza na Lei de Registros Públicos. Enquanto o artigo 16 da Lei de Registros Públicos coloca especificamente que não se deverá, né, exigir a informação, né, a respeito da finalidade ou do motivo de uma certidão ser solicitada. Então, eu acho, o artigo 17, desculpe, que qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar o motivo ou interesse. Então, eu acho que o artigo 17 ele é uma garantia fundamental, né, da pessoa, porque é a garantia que aquela pessoa tem de que as informações que acessarem o cartório, e, portanto, são de natureza pública, são acessíveis sem que hajam barreiras, né, impostas, né? A gente teve um caso recente que veio à mídia de um político famoso, no qual a matrícula, né, da aquisição do imóvel dele, ela veio com tarjas pretas, né? As informações referentes ao preço do negócio, aos documentos do adquirente e outras informações, elas vieram tarjadas, né, para o jornalista que solicitou essas informações. Então, a defesa, né, que inclusive é um caso que ainda está sob análise da Corregedoria, era de que seriam informações de natureza financeira, de natureza pessoal, e, portanto, não poderiam ser compartilhadas. Mas é notório que uma matrícula tarjada é uma matrícula difícil de se compreender, né? Então, a gente tem que ter essa discussão, né? Eu acho que, eu sinceramente não sei quem levantou esse tema para a palestra, não sei se foi o Mark, quem foi,
mas é um tema que a gente teve que discutir e compartilhar com os demais, porque é o que o Mark colocou. Eu e o Mark não somos especialistas em LGPD. A gente tem atuação na frente notarial e registral e a gente está aprendendo também qual que é o impacto que a LGPD pode ter. Inclusive, quem for de cartório, tabelionato e registro, e quiser comentar o entendimento e a repercussão dessa lei na atividade prática, a gente está aqui para ouvir e aprender com todos, né? Na apresentação, o Mark deixou o slide aberto aqui de iniciativas informativas, né? Então, quais são as iniciativas de informação, de busca de dados que hoje vão ser disponibilizadas pelo Estado, né? A gente tem uma base informativa que vai ser o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, que ele vai fazer parte do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o SINTER da Receita Federal. O CIB ele vai agregar informações do SINTER em relação aos imóveis urbanos e do CNIE e SIGEF em relação aos imóveis rurais. Então, a ideia é se criar um código identificador que seja válido para cada imóvel, para cada unidade imobiliária georreferenciada do país, para que as pessoas possam ter acesso a dados cadastrais, né? Novamente, eu reafirmo, e aí coloco aqui essas trocas aqui, essas informações que estão no slide, são tiradas diretamente do site do governo federal. O CIB não serve para substituir os cartórios. O cartório ele continua com a sua função exclusiva de certificar a validade dos atos, de certificar a certeza dos registros, né, a certeza daquelas informações que foram feitas, de elaborar escrituras, de emitir certidões, mas o CIB será uma fonte informacional. E aí a gente tem esse contraste, né? Ao mesmo tempo em que algumas corregedorias têm instituído provimentos novos para poder tentar restringir o acesso a informações nos cartórios de imóveis, o governo está lançando iniciativas para dar mais informações às pessoas em relação à base territorial. Então, o próprio site coloca, né, o que a sociedade ganha com a instituição. Todos os imóveis que receberão o CIB necessariamente terão dados referenciados. A sociedade terá acesso a informações confiáveis sobre os imóveis urbanos e rurais, inclusive com a localização geográfica no mapa, observado as regras de proteção de dados pessoais e sigilo. Então, a ideia é que sejam trazidas informações, né, em relação aos imóveis. Mesmas informações que o registro detém, porém, claramente com menos segurança e menos confiabilidade do que um registro pode certificar. Puder passar o slide, Mark? Já existem, né, hoje sistemas funcionando e operando, no qual é possível se extrair dados até mais do que necessários, né, para uma pesquisa. Aqui, por exemplo, é o sistema de gestão fundiária do INCRA, no qual você consegue ver imóveis certificados, imóveis vizinhos aos certificados, você consegue identificar os registros imobiliários, você consegue identificar os proprietários, os seus documentos, praticamente todas as informações são possíveis de ser extraídas via online de forma gratuita em relação a boa parte dos imóveis rurais do Brasil que já estão referenciados. Então, hoje, com uma coordenada geográfica, eu consigo, aqui minha equipe, quem trabalha comigo, em 10, 15 minutos, consegue ter matrícula, consegue ter o nome da pessoa, consegue ter todos os dados e contatos de qualquer pessoa, simplesmente usando o CGF, sem qualquer necessidade de contato com o registro imobiliário ou com qualquer outro órgão ou serviço cuja informação, cuja certificação é remunerada, né? O próximo slide, Mate, por favor. Só uma coisa, se me permite um comentário. Eu gosto muito de tudo que você está falando, porque acho que isso confirma o fato de que, apesar da tela estar taxada, né? Tarjada, perdão, mas tudo bem. Mas eu gosto muito disso por conta eu vou ficando cada vez mais convicto de que é a informação que dá o que assegura o direito. Entendeu? Então, a ideia toda de se omitir alguma coisa, de transformar alguma coisa em confidencial ou de dificultar o acesso à informação,
ela vai contra e fere não ao princípio da publicidade, mas como o princípio é mais do que o próprio direito em si, fere o próprio direito, ou seja, como é que eu vou ter o exercício pleno da minha propriedade se ninguém souber que eu sou proprietário, ou se ninguém puder saber que eu sou proprietário? O conceito é esse. Mas aí, por exemplo, o pessoal já está pensando, mas aí tem os abusos e tal. A gente não pode se pautar pela exceção para fazer uma regra. Acho que é esse o ponto. Vou passar aqui, Hamilton, como você pediu. Certo. Eu acho que esse é exatamente o ponto. Eu trouxe aqui 3 sistemas, né? São telas de sistemas municipais, aqui do estado de São Paulo. Então, um da Prefeitura de São Paulo, outro da Prefeitura de São Bernardo e outro da Prefeitura de Guarulhos. A partir desses 3 sistemas, é possível obter qualquer informação de qualquer pessoa. Então, eu acredito que que seja possível obter o endereço de qualquer pessoa presente nessa sala aqui, só pelo nome e com base nesse sistema. Se essas pessoas residirem em qualquer um desses 3 municípios, seria possível obter essa informação. Então, é preocupante isso? De certa forma, é preocupante, porque quem souber transitar nesse mundo de sistemas georreferenciados e cadastrais consegue extrair muita informação que já está disponível na internet. Aqui são 3 municípios, né, que eu coloquei as telas, mas no estado de São Paulo eu sei que já existem cerca de 15 a 18 municípios com sistemas georreferenciados. Há outros estados que estão já referenciando toda a base municipal para fazer cadastro multifinalitário, ou seja, para poder pensar na execução de políticas públicas, em políticas de regularização fundiária. E essas informações que estão chegando nos cadastros, elas estão com acesso extremamente facilitado. E aí, esse é o ponto que chega a levar a gente a se questionar. Eu tenho certeza que as informações levantadas nesses cadastros, elas possuem uma facilidade de atualização muito maior do que a facilidade do registro imobiliário. Porque o registro imobiliário, para ser atualizado, ele tem que cumprir todos o imobiliário e o civil, ele tem que cumprir todos os requisitos da lei de registros públicos. Os atos têm que atender a legislação, serem formais, têm que ser requeridos, enquanto a gente sabe que lançamentos tributários são feitos mediante mera declaração. Então, se a preocupação é efetivamente a obtenção de dados pessoais de pessoas naturais, a preservação dos dados pessoais dessas pessoas, eu acho que o nosso foco deveria estar muito mais nos sistemas cadastrais do que nos sistemas registrais, cujos pedidos são protocolados. Então, há identificação daquela pessoa que requer algo ao cartório, existe o livro 1 do cartório para isso. Há requerimentos assinados, com firmas reconhecidas ou não, mas com a certificação daquele requerimento sendo feita, às vezes, pelo próprio escrevente no balcão. Então, é um sistema de muito mais formalidade do que os sistemas cadastrais, sistemas tecnológicos que estão sendo disponibilizados pelos governos em todas as esferas são feitos. E por isso que eu coloco o tema a debate. Né? Aqui, eu acho até, eu posso estar um pouco enganado na linha do tempo, mas além do GeoSampa, do Guarugel, eu falei Guarugel, não Guarujá, hein? E de São Bernardo, eu acho que, pelo menos até onde eu sei, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil foi a precursora nesse sistema de compêndio de dados, etc. E usando tecnologia disponível, permitiu que você acessasse até uma fotografia do imóvel na rua. Você tinha lá certidão de dados cadastrais, você ia pelo Google Maps, olhava o portão da casa, como era, pelo Google, né, pelo Street View, mas pelo Google Maps você tinha, via casa, você tinha certidão de dados cadastrais, você tinha número do registro, você tinha valor de IPTU, avaliação, zoneamento, uso, o que era.
você tinha dados de projetos de desapropriação, declaração de utilidade pública, era algo super complexo, super completo, e eu estou me referindo a Piracicaba, a grande cidade de Piracicaba. E, salvo engano, foi uma baita confusão. Tiraram do ar. Eu acho que o sistema de Piracicaba hoje funciona com talvez 20, 30% da sua funcionalidade, exatamente por isso. Mas por que eu fiz questão de me referir aos abusos, né? Onde que eu queria chegar com isso? Se qualquer coisa que a gente faz pensando no desvirtuamento, no errado, no que vão fazer de errado, na bandidagem ou na sacanagem do negócio, nada vai para frente. Ou seja, por isso que aqui, falo de novo, olhar para a lei de uma forma sistêmica é isso. Ou seja, se eu tenho acesso à informação como uma condição de oponibilidade, de garantia de um direito real, de propriedade, de garantia, tanto faz, mas de um direito muito importante. Se é a publicidade que me dá esse direito, e aí eu vou usar isso por exemplo, como uma empresa falou, olha, eu quero das matrículas que você tem, eu quero do número 100 mil até o 200 mil. Não, mas eu não tenho 200 mil, minha numeração de matrícula para no 198 mil e alguma coisa. Tá bom, eu quero esses 98 mil matrículas, eu quero. Não, mas isso vai sair não sei quantos milhões de reais de emolumentos, de certidão. Tá aqui, eu pago. Mas o que você quer com todas as matrículas do meu cartório? Você vai pegar basicamente todos os imóveis que estão, né, que não foram encerradas, etc. Eu quero as matrículas. Por quê? Porque eu quero uma base de dados. Por quê? Porque eu quero saber quem são as pessoas mais velhas que estão se aposentando e vão querer mudar de casa. Eu quero comprar essa casa dele, reformar, alugar para ele, sei lá, eu quero fazer negócio. Eu quero vender, eu quero saber quem que são, quem que é o banco aqui que financia nessa região. Quero saber quem que é casado, quem é solteiro, não interessa. Não posso te dar essas certidões. Por que não? Entendeu? Eu poderia até falar assim, eu quero fazer um registro de imóveis paralelo. Quero brincar de registrador, eu vou acompanhar você aqui para ver se você está fazendo a qualificação registral. Tanto faz o problema, tanto faz a finalidade. O problema é esse. Agora, se eu pego e falo assim, não, eu quero essas informações para extorquir as pessoas. Agora, quando liga cliente, espero que vocês não tenham passado por isso, mas a pessoa te procura desesperada para falar, olha, me ligaram aqui, sabendo da ação, sabendo que eu tenho o valor a levantar nos autos do processo, sabendo endereço RG, com informações completíssimas aqui, me extorquindo, ameaçando, etc. Bom, mas, de novo, como o Hamilton disse, o Hamilton foi até. Ele não deve estar num bom dia, ele deve estar pensando em fazer essa pesquisa do celular dele, porque se ele tiver num bom dia no computador, ele acha todas as informações de qualquer um de nós aqui só pelo nome em menos de 5 minutos. Isso qualquer um faz. Eu talvez não, mas qualquer um que mexa tão bem no Facebook ou no Instagram, como mexe nos sites aí de GeoSampa, SIGEF, etc., consegue fazer isso tranquilamente. E aí você vê agora determinados, não seriam exageros dos registros de imóveis? Porque quando eu faço um pedido num cartório de registro de imóveis de uma lista com mais de 200 matrículas e eu recebo uma negativa, e eu tenho que explicar para o cara falando assim, não, eu estou fazendo uma pesquisa porque são os imóveis de propriedade dessa empresa e eu estou auditando. Não, mas você é advogado da empresa? Não, eu tô auditando sem saber, sem que eles saibam que eu estou auditando a empresa. Não, mas como? Não, estou fazendo uma busca de bens. Qualquer que seja o motivo. O Hamilton tem histórias até mais, exemplos, até mais interessantes, para dizer o mínimo, a respeito disso. E, não, mas a LGPD, mas volta lá, então, vamos olhar o que a lei de registros públicos diz. Há 5 anos atrás, por que ninguém pensava, reclamava disso? Entendeu? Então, conta, Hamilton, um pouquinho das últimas experiências aí. Não, acho que vocês sabem que eu trabalho, né, com uma parte muito importante de regularização fundiária. Dentro desse serviço, nós temos empresas e temos grupos de associações de moradores que querem obter informações
registrais para que possam promover a regularização, né, dos seus imóveis, dos seus bairros, né, muitas vezes. E às vezes é complicado, né, porque uma empresa que hoje está numa situação irregular, ou seja, às vezes ela tem um loteamento executado há 60, 70 anos, que às vezes tem a sua inscrição no registro, e ela quer saber o estado daquilo como está, ela quer pôr um fim a esse passivo, ela precisa ter um ponto de partida. E o ponto de partida, na minha opinião, muitas vezes é o registro de imóveis, é saber do registro a informação que está lá. Então, para poder aí criar estratégias, para poder, às vezes, conversar com o registrador e tentar ver a melhor forma de proceder com os próximos passos. Só que quando a gente trabalha com irregularidade fundiária, a gente, principalmente em relação à empresa, a gente tem também um grande medo, né? Um grande medo da empresa de ao se tentar regularizar, acabar se denunciando. Então, a empresa contrata um advogado, muitas vezes, para obter uma informação do registro, e ela não quer dar um motivo, especificar a finalidade do porquê que ela quer obter uma informação pública. Então, às vezes, ela quer saber, eu quero saber todos os registros imobiliários que constam em meu nome nesse cartório. Eu quero entender se há pendências, porque há empresas que têm patrimônios escondidos, loteamentos feitos no passado, que os herdeiros sequer fazem ideias, né? Os avós faleceram e deixaram aquele passivo, então eles estão cobrados e eles não sabem onde está o registro disso, o que fazer com aquilo, como que ela vai atuar daí para frente. Ela vai atuar tendo o advogado a obrigação de informar a finalidade do porquê que ele está pedindo todos os registros existentes que façam referência ao loteamento X, ou todos os registros que façam referência às ruas Y. O advogado ele tem que explicar o motivo do porquê isso está sendo obtido. E aí a gente acaba, às vezes, se encontrando numa situação que é uma sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que o advogado ele tem o seu sigilo inerente à profissão, para ter acesso à informação que deveria ser pública, e é exigido explicar os motivos de seu pedido. Já me foi solicitado até mesmo que eu não faça pedidos em nome próprio, na qualidade de advogado, de interessado. Que eu faça pedidos em nome do cliente. Então, e eu não sei assim, qual que é o elemento que leva a esse tipo de exigência, né? A esse tipo de, vamos dizer, até um certo preconceito, né? Porque como definir que o advogado é uma pessoa suspeita a obter tais informações, né? São requerimentos no quais há qualificação, no qual há o recolhimento de emolumentos. Então, eu acho que a gente transita aí em algumas situações práticas que levam a gente a refletir e ver e pensar se esse realmente vai ser o caminho daqui para frente. O ponto aqui, Hamilton, e o que é importante para a gente debater é o seguinte: eu tenho para mim, sempre tive, muito claramente, e isso aumenta muito a chance da gente errar, né? Mas afinal de contas, enquanto não mudar de ideia, tudo bem. Mas eu tenho sempre para mim muito claramente que a Lei de Registros Públicos, desde a sua concepção, ela expressamente dizia que era independentemente de explicação, porque a partir do momento em que eu tenho que dizer o porquê que eu quero aquela informação, isso obrigatoriamente leva a um juízo de valor. E esse juízo de valor não é possível, a lei não permite que o oficial de registro de imóveis faça. Acho que esse é o primeiro grande ponto da primeira questão que eu queria colocar aqui para ouvir você e ouvir quem mais quiser participar. Por que se criou uma cultura, ou se criou com base na LGPD, uma necessidade de justificar os motivos quando, primeiro, que não existia ou não existe na Lei de Registros Públicos previsão legal para isso, e acho que mais do que isso, talvez o mais importante, quando a gente olha para uma necessidade de justificativa,
isso leva a um necessário juízo de valor. E é esse necessário juízo de valor que o oficial não deve fazer. Não deve fazer por quê? Porque a atribuição dele, salvo o melhor juízo, ou salvo engano, vai de receber aquele pedido de certidão, de atender aquele pedido de certidão e dizer para quem foi dada aquela informação. Aquela pessoa passa a responder por aquele uso daquela informação. O controle disso está de acordo com o sistema da lei. Olhando aqui, eu vejo que o doutor Ademar está conosco essa noite, o que nos causa enorme prazer. Boa noite, doutor Ademar. Eu espero que a gente não está te vendo, eu pelo menos não estou te vendo aqui, mas eu espero que o senhor esteja nos ouvindo muito bem e gostaríamos de ouvi-lo a respeito. Eu acho que tá mudo o telefone dele. Eu não sei se ele quer falar. O Mark praticamente intimou o doutor Ademar a se manifestar, né? Foi um convite. Mas o telefone do doutor Ademar tá no mute. Se ele quiser tirar e quiser falar a qualquer momento, pode ficar à vontade, doutor Ademar. Alguém consegue tirar dele do mute? Kikunaga, você consegue tirar ele do mudo? Eu não consigo daqui, eu não sei se... Deixa eu tentar, peraí. Não consigo. Eu não consigo tirar ele do mudo. Porque eu tô como convidado também. Agora foi. Agora ouvimos. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar ouvindo vocês. Boa noite. Na verdade, uma matéria difícil, né, para o registrador em relação a essa lei de proteção de dados, né? O que vocês estão falando é uma verdade. O registro de imóveis hoje mudou toda a dinâmica, né, em relação ao cuidado que devemos ter para atender pedidos, né? Eu acho que é uma contradição entre essa lei de proteção de dados e a lei de registros públicos, porque lá no artigo 15, qualquer pessoa pode pedir uma certidão, pode requerer um registro, né? Então, nós estamos aí aprendendo também com vocês. E todo o cuidado é pouco, porque nós já tivemos situações de registradores serem acionados, né, administrativamente, com decisões da corregedoria, no sentido de que o cartório não pode negar a dar publicidade dos atos. Que é uma verdade, o registro existe para isso, né? A publicidade dos atos que ele pratica. Nós não podemos ficar amarrados por uma lei que traz, assim, uma preocupação grande para nós, registradores, né? Mas está bacana, estou gostando desse bate-papo de vocês aí, e por isso que estou aqui também aprendendo um pouco mais com vocês. Doutor Ademar, bondade sua, viu? Obrigado, porque todos nós temos o senhor em altíssima conta aqui, porque a gente sabe que da sua dedicação, dos seus estudos, das suas competências, e é sempre um prazer enorme poder conversar contigo, e a gente agradece muito a sua presença. E cada palestra a gente aprende um pouco mais, né? Apesar do tempo que nós temos, a gente não sabe tudo, né? E quando vem uma lei nova, nós ficamos assim perdidos um pouco no que vamos fazer ou não, né? Tivemos que contratar escritório especializado sobre a aplicação dessa lei, né? Nos orientando, porque o registrador, ele sabe sobre o registro. E é uma novidade que nós estamos aí deparando com ela e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A orientação da jurisprudência, etc. e tal, né? Sim. E, doutor Ademar, se o senhor puder falar um pouco mais, eu gostaria de te ouvir com relação a essa questão da fundamentação do pedido. Porque, assim, a gente sempre parte, né, eu e o Hamilton, acho que a grande maioria de nós aqui somos advogados, e a gente sempre parte da experiência, né, do empírico, para ir depois pensar Sim. e fazer. Quando a gente tem um pedido de certidão
negado, porque eu estou fazendo meu nome pessoal como advogado e estou pedindo lá uma quantidade relevante de certidões de um determinado cartório, exatamente porque eu estou fazendo um trabalho de investigação, de levantamento de dados que a outra parte, o proprietário, não pode saber por enquanto. Ou seja, isso para mim é uma afronta às disposições da Lei de Registros Públicos, é uma afronta ao princípio da publicidade. Não há E como é dúvida que, isso. e como é que o oficial ele pode responder porque daí também ele vai responder por não acatar o pedido, ele vai responder por ter acatado o pedido, ou seja, o oficial não vai conseguir trabalhar, né? Fecha o cartório e fala, Verdade. não, eu não... É o que nós estamos fazendo agora, e eu acho que é um paliativo, né? Cada pedido que é feito, nós pedimos que a parte assine, né? O motivo, por exemplo, por que ele está pedindo a certidão X ou Y, né? Evitar também a expedição de certidões, como vocês acabaram de falar, em números elevados, né? Muitas vezes, uma incorporadora quer saber, por exemplo, na Moca, quantos atos existem, né? Eles têm suas razões, e nós já fizemos, já atendemos. Agora, nós temos que tomar um pouco de cuidado, e essa parte tem que requerer o motivo que está levando para fazer esse pedido, né? Então, cada pedido de certidão, nós temos lá um requerimento pronto, que é assinado, ele diz para que vai, que é para financiamento, ou para fechar um negócio, fazer um contrato, etc. Então, esse cuidado nós estamos tomando, até que haja, assim, uma orientação mais firme, né? Porque nós não temos ainda, né? Para como nós vamos aplicar essa lei, etc. Já tivemos 2 ou 3 decisões na área administrativa, uma irmã de Marília, que um advogado entrou porque ele achou que o nome dele foi exposto e tal, mas o juiz permanente julgou pela improcedência, né, desse pedido administrativo, e também a Corregedoria Geral acabou confirmando, dizendo que o cartório não pode deixar de dar a publicidade dos atos, né? Que existe para isso, né? O princípio da publicidade dos atos praticados, né? Eu, na verdade, estou aí um pouco, apesar de todo o tempo de cartório, já entrei em cartório em 53, estou com 82 anos, e cada dia a gente vê coisas novas aí aparecendo. Isso é bom, afinal deixa a nossa vida mais divertida, né? É mais divertido um pouco, né? Kikunaga, o Hamilton, você quer falar? Eu ia passar a palavra para o Kikunaga, que está com a mão levantada aqui. Não, pode passar para o Marcos. Bom, primeiramente, é uma honra para a Adnotare receber aqui na palestra de vocês, né, a presença do Dr. Ademar Fioranelli, né? O Dr. Ademar Fioranelli, ele é um membro honorário da Adnotare. Rendo aqui meus respeitos, Dr. Ademar, ao senhor, por tudo que o senhor fez pelo registro público e continua fazendo, orientando os mais jovens, né? E é interessante essas questões que o senhor colocou. Por quê? Porque, fazendo uma análise sistemática, eu também não sou especialista em LGPD, mas eu tô começando a estudar esse tema, porque como a gente presta consultoria, vem umas perguntas assim cabeludas. A gente tem que lembrar que a LGPD ela tem como objeto de tutela proteger os dados pessoais voltados ali para a matéria de consumo, como você comentou, Mark, das empresas particulares, das empresas privadas. Então, assim, a empresa privada não tinha nada, ela não tinha controle algum. Então, eu tenho um e-mail, Yahoo, que é só para fazer cadastro. Né? Você vai numa loja, você tem que dar o CPF. Você vai numa loja, você tem que dar o e-mail. Então, eu cadastro tudo lá, e é só bobagem o que vai lá. Né? Spam. Então, assim, a gente sabe que tem empresas que vendem os cadastros, vendem as informações, né? E isso gera muito problema para o consumidor, para a população em geral. Quando você pega essa situação
do abuso de direito das empresas privadas e traz para o direito notário registral, nós temos que lembrar que o registrador e o notário, ele tem já, na própria lei que regula a sua atividade, um princípio relativo a essa publicidade. Uma regra específica na lei dos registros que determina ao oficial que ele não negue a informação. E por que não? Principalmente a questão do registro de imóveis. Então, quando trabalhamos com o princípio da publicidade, nós temos que fazer uma separação. O princípio da publicidade afeto aos registros civis das pessoas naturais, aos registros de imóveis, por exemplo, né? Títulos, documentos, pessoa jurídica. Quando se fala de registro civil das pessoas naturais, a própria essência da atividade registral civil da pessoa natural já determina um grau de sigilo, um grau de mitigação dessa publicidade. A publicidade é regra, a publicidade não é exceção. Mas quando se trata de registro civil, essa publicidade ela acaba sendo mitigada pelo objeto de tutela do registro civil, que é a pessoa. Então, no registro civil, a regra da publicidade é expedição de certidão. Como é que você materializa a publicidade? Por meio de certidão. Então, no registro civil, a certidão é em resumo. Agora, quando você analisa o objeto de tutela da serventia do Dr. Ademar Fioranelli, que é uma serventia de registro de imóveis, qual é o objeto de tutela? O direito real imobiliário. Você vai para a teoria do direito civil e você vai ver lá que o registro de imóveis ele gera oponibilidade erga omnes. Mas como é que eu vou gerar a oponibilidade erga omnes se eu mitigar a publicidade? Não tem sentido jurídico isso. E eu vou além. A força da publicidade registral ela é tão grande, ela é tão forte, que o STJ, quando ele decide reiteradamente naquelas questões sobre a responsabilidade da taxa associativa ou de restrição urbanística, o STJ ele fala, se o oficial de registro registrou, assentou nos seus livros um projeto de loteamento onde haja uma restrição urbanística ou uma previsão de obrigatoriedade da taxa associativa, não interessa se você está lá no quinto adquirente do lote. O quinto adquirente do lote também será obrigado a fazer o pagamento da taxa associativa e respeitar a restrição urbanística. Por quê? Pela força da publicidade do registro de imóveis. Então, analisar essas questões é fundamental. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado por uma especialidade é diferente da outra. Agora, vir com uma lei nova, cujo objeto de tutela é a empresa privada, e jogar no cartório e falar assim, não, você não pode mais fazer, não pode dar mais publicidade de nada, como é que eu vou decidir na compra do imóvel? Como é que eu vou falar para o meu cliente que está comprando apartamento, fala assim, querido, eu não consigo analisar os antigos proprietários desse imóvel, porque o oficial de registro não quer me dar certidão. Porque se eu não fizer a cronologia, como é que você aplica o artigo 18 da 6766/79, Mark? Se você não fizer a análise retroativa dos títulos. Você tem que fazer, a 6766 obriga. E por que a 6766 obriga isso? Para que não haja nenhum tipo de vício, de fraude de execução, fraude contra credores, que possa levar aquele registro à sua nulidade, à sua declaração de nulidade ou anulação. Então, assim, eu concordo com vocês, com o Hamilton, quando ele fala. Não se está analisando de forma sistemática. Se está analisando a lei de forma isolada e criando obstáculos para o exercício de um direito expressamente previsto na Lei 6.015.
Eu acho que isso vai dar muito problema ainda, né? E como a doutora Ademar, ele comentou, né? O oficial de registro de imóveis, ele fica numa situação com a faca na garganta, né? Mais uma vez, com a faca na garganta. Por quê? Porque começa a falar tanto sobre a lei e fala, não, porque o fulano foi multado, porque não sei quem foi multado, porque o juiz determinou isso. E quando a gente analisa registro público, eu não duvido que um juiz civil da vida, numa reclamação de alguém, numa ação civil normal, condene o oficial. Por desconhecer a principiologia do registro de imóveis. E eu falo isso por quê? Porque eu advogo para um registrador de imóveis que ele praticou um ato perfeito. Perfeito. Ele praticou o ato, registrou bonitinho, tal. O credor, o suposto credor de um dos proprietários, que era em condomínio, ele se achou prejudicado por aquele ato de registro. E o juiz civil foi na dele. Falou, não, realmente, o oficial de registro permitiu a fraude. Mas que fraude se não houve fraude de execução? E aí abriu-se processo administrativo contra o oficial, e aí o oficial me chamou e falou assim, olha, eu pratiquei o ato consciente. Ou seja, todas as verdades teóricas estão sendo desconstruídas por esse tipo de raciocínio atravessado. Né? Então, assim, por isso que eu acho que a adnotária ela é importante nesse momento, para a gente voltar às raízes da teoria geral. Ontem, na pós da Ítalo Brasileiro, que eu participo como docente, a professora Rosa Maria Nério, uma coisa assim, a doutora Rosa Nério, acho que foi ela fez esse comentário. Ela falou, quando você trata de notas e de registros, o que você analisa quando você pega os processos? Você analisa que muitos conceitos estão sendo destruídos por novos pensamentos. Então, o que você trouxe, Mark, é maravilhoso. O princípio está sendo destruído por uma lei isolada, uma lei que não deveria ser aplicada aos registros públicos, considerando que o princípio da publicidade é um princípio fundamental da atividade notarial registral. Por quê? Porque se a ideia do registro público, a ideia da atividade extrajudicial é promover a manutenção da paz, como é que eu promovo a manutenção da paz sem informação? Eu vou tomar uma decisão no escuro? Uma decisão aleatória? Eu estou provocando mais litígios. Então, eu acredito, doutor Ademar, Mark e Hamilton, precisamos fazer um trabalho acadêmico sobre esse assunto para a gente voltar à teoria básica do registro público. Registro de imóveis tem um objeto de tutela, outras especialidades têm outros objetos de tutela. Então, sem isso, sem analisar essas premissas, é impossível discutir, né? E todo mundo está falando, LGPD, estão fazendo, vendendo consultoria, vendendo isso, vendendo aquilo, sem analisar bem como é que funciona o diálogo dessas fontes. Obrigado, meus caros. Doutora Ademar, um fortíssimo abraço para o senhor. Obrigado. Até a próxima. Tem um outro ponto que chama atenção, Marcos, e acho interessante a sua fala, é o ponto de até que momento não se encontra outro caminho, né? Então, a gente lembra lá do Jurassic Park 1, que quando o geneticista estava mexendo nos ovos ali, através das máquinas, ele falava, não, é impossível reproduzir outros dinossauros no parque. E eles falavam, não, mas como? Não, porque nós alteramos os genes e todos os dinossauros vão nascer fêmea. Aí ele falou, mas isso garante que não vão nascer dinossauros no parque? Ele falou, mas como não garante? Ele falou, não garante, porque a natureza encontra o meio. E no final, houve a mutação do gene e os dinossauros se reproduziram sem controle dos gestores do Jurassic Park. Aqui, eu acho que a gente está numa mesma situação. Quanto mais se dificulta o acesso e a execução das atividades do registro imobiliário,
novos meios alternativos vão tentando surgir e alcançar esse espaço, né, que o registro imobiliário, com segurança, com tranquilidade e com satisfação das pessoas, que eu acredito que seja um dos poucos serviços públicos em que a maioria das pessoas tem a satisfação da segurança do serviço, acabam cedendo espaço para que outros meios surjam e ocupem esse caminho. Então, é uma preocupação que eu tenho, assim, porque eu tenho um extremo valor pela atividade registral, acompanho, estudo publicações dos principais registradores, e a gente está vendo o desenvolvimento de centrais, a gente está vendo o acréscimo de novas tecnologias, ao mesmo tempo que a gente discute LGPD nos cartórios. Você hoje entra no registro de imóveis.org.br e tem lá o mapa de transações imobiliárias. Então, você joga a rua João Cachoeira, você sabe dentro de um prédio quando se deram todas as últimas vendas registradas e você pode imediatamente acessar o registro de todas elas. Então, a gente está vendo essa incongruência, né? Para o oficial, para o pedido direto no oficial, há essas barreiras, mas nos sistemas tecnológicos essas informações estão disponíveis num clique. Então, eu acho que essas incongruências, esses desacertos aí que a gente tem que alinhar, né? Quando você fala de incongruências e tudo, e o doutor Adhemar mesmo já citou que tiveram já algumas decisões a respeito disso. Essa incerteza gera uma insegurança que prejudica a todos. O oficial não trabalha direito, o advogado não tem a informação precisa, a sociedade sofre com isso de maneira geral. E eu estou falando isso sem nenhuma prepotência, nada, mas porque a gente viu em vários, eu e o Hamilton, a gente trabalhou em alguns projetos de lei, vimos coisas mudando. O Hamilton tem uma atuação muito importante de regularização fundiária, além de outras, mas a gente sabe a importância que a propriedade dá para o bem, para a pessoa, para a família, a diferença que isso faz, a propriedade regular, etc. E esse tipo de insegurança só vem a prejudicar o trabalho de todo mundo. Mas nisso, somando esse aspecto, com o que o doutor Adhemar falou, que já existem decisões a respeito, eu sempre levanto esse assunto porque eu acho que é um assunto bem interessante, que não pode estar ao sabor do vento, não pode estar ali, dependendo da conveniência da situação, tem que ser tratado de uma forma mais específica possível. O que eu estou falando onde eu quero chegar? Eu quero chegar na regra que tem da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá o decreto 4657 de 42, que foi alterado várias vezes, e aí a última vez mais recente em 2018, que incluíram lá o parágrafo primeiro no artigo 30. Eu sempre comento aqui, tipo, é bom dar uma dupla checagem, uma dupla verificação nas referências que eu dou. Mas esse parágrafo primeiro do artigo 30, ele estabelece numa leitura livre que não só o parágrafo, né, o caput e o parágrafo, que fala que as autoridades públicas têm que zelar pela segurança jurídica na aplicação das normas, por meio de regulamentos, súmulas, respostas, decisões administrativas, etc., onde se encaixa muito bem a atuação não só das Corregedorias Gerais de Justiça ou do CNJ, mas se encaixa muito bem a atuação dos juízes corregedores permanentes. E diz mais, o parágrafo 1º diz que essas decisões, esses instrumentos, eles vão ter caráter vinculante em relação ao órgão. Aqui eu volto naquilo que eu estava falando, a partir do momento em que a lei exige uma justificativa, que você exponha um motivo para pedir uma determinada informação no registro público, me parece que isso só tem um motivo, é abrir um juízo de valor. É obviamente que se eu digo o seguinte, eu sigo o doutor Adhemar, emite a certidão número 123, que eu sei que é o imóvel do Hamilton, e eu sei que na sua certidão tem endereço, CPF, RG, e eu estou a fim de extorquí-lo, e eventualmente ameaçá-lo, etc., porque para transformar a vida dele num inferno. Você pode me emitir essa certidão, por favor? Pô, eu estou dando a notícia de que eu vou cometer um crime. Não, né? Obviamente não. Mas eu posso pedir essa certidão para N motivos. De novo, o abuso, aquilo que está fora do normal, que está fora da lei, que causa um prejuízo, que representa um ato ilícito,
A lei trata disso. Eu vou ser punido. Ah, mas a justiça demora, mas ninguém sabe. Outros problemas. Um problema de cada vez, senão a gente não chega em lugar nenhum, mas que a lei traz a punição para esse tipo de coisa, traz. E aí eu pergunto aqui, será que se não encarássemos todos esse tipo de decisão, esse tipo de norma, com efetivamente um caráter vinculante, e aí traz um pouco de paz para o serviço, para todos os usuários, de maneira mais ampla, sabendo que, bom, eu entreguei aquela certidão porque eu estou amparado na lei, eu estou amparado nas minhas normas de serviço, inclusive eu estou amparado nas decisões. É que a ordem é ao contrário, né? Uma decisão, 2, 10, 200 transformam esse mesmo assunto numa norma de serviço. E muitas vezes nós vemos que nem a norma de serviço, não, aqui não é vinculante, porque veja a qualificação, etc. O titubear entre uma coisa ou outra gera esse tipo de insegurança e me parece que se encarássemos isso abertamente com esse tipo de regra, e não estou criando regra aqui, eu estou usando o que a nossa as ferramentas que a gente já tem na legislação, acho que isso seria bom para todo mundo. A exemplo da regularização fundiária, eu acho que nós devemos aguardar um pouco mais, ver se o CNJ ou a própria Corregedoria Geral nos dê alguns parâmetros em relação à lei. Nós não temos ainda nenhum provimento, né, nenhuma quer da CNJ, quer da Corregedoria Geral, dando assim uma orientação ao nosso Estado em relação o que devemos fazer, o que não devemos. Eu acho que eles nem irão fazer isso, porque tenho a impressão que vai ser bastante difícil dar assim uma orientação definitiva do que devemos ou não devemos fazer. O negócio é complicadíssimo, complicadíssimo. Realmente, doutor Ademar. Pode falar, Marcos. Os provimentos, nós somos, está lá na lei 8935, né, que as decisões, quer a orientação normativa das corregedorias, nós somos obrigados, os oficiais são obrigados sob pena de processo administrativo, né? Então, nós temos que aguardar uma orientação mais definitiva sobre isso. Doutor Ademar, aproveitando essa observação que o senhor fez, é por isso que eu defendo a liberdade absoluta dos oficiais de registro e os notários. O artigo 28 da 8935, quando ele fala de liberdade, ele não combina com a fiscalização pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não faz parte da atividade. A atividade ela não deveria se submeter à fiscalização de um ente externo. Deveria haver um conselho de notários e registradores para decidir essas questões, né? Então, a exemplo de Portugal, né? Exato. Então, inclusive no procedimento de dúvida, né? Quem em primeiro lugar é o conselho de notários e registradores. É um conselho de oficiais que julga em primeiro grau, né? Exato. Então, são questões que precisamos evoluir. A OAB fiscaliza os advogados. Os magistrados são fiscalizados pela corregedoria do tribunal. O Ministério Público é fiscalizado pelo conselho lá do MP. Por que os notários estão submetidos à fiscalização de um ente externo? Me perdoe a redação, né, da Lei 935, mas ela está equivocada. Ela está equivocada. Eu não concordo. Por quê? Por conta da descentralização da atividade notarial registral, do modelo administrativo que ela é. Ela é independente, ela não poderia estar vinculada. E aí é evidente, né, se você tem uma faca no teu pescoço, você vai fazer. Não vou fazer enquanto não baixar uma norma. Mais uma vez, concordo com o doutor Ricardo Dipp quando ele faz esse comentário, né, sobre a questão da independência jurídica dos delegatários. Eu queria só fazer um comentário aqui. A doutora Adriana, ela colocou no nosso chat uma consideração, e acho que vai bem de encontro com o que a gente estava discutindo, no sentido de que
quando você tem aí, vai fazer uma pesquisa, hoje a gente já tem isso muito mais facilitado, né, a busca de bens, e essa busca de bens, ela gera um resultado e depois as certidões respectivas têm que ser solicitadas para fins aqui, conforme o exemplo da doutora Adriana, busca de bens aí para satisfação de um crédito, né, de um credor. Esse é um motivo, é um motivo legítimo, né, e é um motivo legítimo que se respalda no princípio da publicidade para ter guarida, porque se você perde a propriedade pelo não exercício da posse, ou um terceiro que exerce a posse faz jus à declaração dessa propriedade, etc., estou falando da usucapião, você responde, de novo, numa análise não assim nem tão profunda, mas no nosso sistema, você responde com o seu patrimônio pelos seus atos. Ou seja, a mesma publicidade que te garante o direito de propriedade, de livremente usar, dispor, fruir e gozar daquele bem imóvel, garante o direito de um credor de ter o direito, agora eu escorreguei, hein, mas garante o direito de um credor de ter o direito, eu não queria falar tanto dos direitos, mas garante o direito do credor de ver o seu crédito satisfeito. Então, acho que é por aí. E volta ao ponto que eu estava falando, a partir do momento em que você exige uma justificativa, você impõe necessariamente um juízo de valor, que isso não tem previsão legal para que aconteça. Andréia, tem aqui, Andréia também está com a mão levantada. Pode falar, Andréia, por favor. Oi, boa noite. Desculpa aí entrar no debate. Imagina, a ideia é essa, amigo. Imagina o doutor Ademar, todos vocês aí. É que, na verdade, é um tema, eu acho que quem trabalha, né, no direito imobiliário, e nós estamos todo o tempo se deparando com isso, principalmente as questões que o doutor Hamilton falou. Tem medo de errar o nome do doutor Hamilton, tá correto, né? É Hamilton. Hamilton. Ai, tá vendo? Eu quero falar certo, acabo falando errado. Principalmente quando a gente vem pedir uma certidão, né? Então, nós estamos com algumas normas, algumas corregedorias em alguns estados já têm colocado algumas normas. Eu até estava comentando com o Dr. Marco em Santa Catarina, que eu vi até uma colega colocando, que lá eles estão realmente pedindo justificativa. Eu quero uma matrícula do imóvel, tá? Mas para que você quer a matrícula, né? Então, realmente, como é que fala? O princípio da publicidade nos registros públicos, realmente, com a LGPD, os cartórios estão transformando isso no cartório. Mas sabe o que eu vejo muito? Eu assisto muitas lives, né? Eu acho que às vezes é muito quem vem dando orientações para o registro de imóveis, porque eles querem se proteger de alguma forma e vem muitas informações querendo aplicar isso para os cartórios. Mas o que eu vejo, por exemplo, quando você fala em tratamento de dados, como é que chama? Dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. O próprio registro de imóveis já tem isso daí. Né? É isso que o próprio Dr. Hamilton falou. Ele já encontrou um caminho, né? Ele mesmo já tem um sistema que ele já trata os dados pessoais sensíveis. Já existe esse controle nele, né? Então, é muito complicado você querer aplicar a LGPD para ele. Talvez Não, tenha que, né? Mas imagina o exemplo que eu sou o Mark, Sim. E tenho o meu imóvel lá, e eu resolvo mudar de sexo. Posso me chamar Márcia. Sim. E aí vou fazer o quê? Passo com todos os procedimentos, etc, tudo mais, vou levar a certidão para o doutor Ademar, vai averbar a mudança do meu nome. Sim. E vou falar para ele agora, então, por favor, apaga o resto, porque eu não quero que ninguém nunca saiba disso. Dá para fazer isso? E a continuidade? Então, mas isso não está na LGPD, né? O próprio cartório, a gente já tem legislação específica para cuidar desses casos de transgênero, já tem um cuidado na legislação, né? Acho que por isso que acaba sendo o excesso a aplicação da lei, né? Há quem diga que não vai modificar muita coisa também, né? Essa lei é uma lei que não vai ser, como se diz aí, né? Uma lei morta, né? Para os registradores. Mas a gente tem que tomar o cuidado, né? A gente não pode, lá no cartório, por exemplo, evitar os funcionários assinarem, a corregedoria obrigou, né? Os funcionários tomassem conhecimento da lei, os seus requisitos, etc.
a gente tem que tomar cuidado, até que passar um fight, sei lá, passar uma orientação para um advogado. Então, nós estamos amarrados realmente em relação a isso, né? Mas eu acho que nós vamos tocar o barco da maneira que está, não há como você modificar o sistema registrário brasileiro em relação a essa lei. É assim que eu penso, né? Sei lá, vamos aguardar. Eu concordo plenamente, mesmo porque acho que a tendência é que as coisas se acalmem. A Se LGPD, acalmem, né? ela vai deixar de ser novidade e as pessoas vão parar de olhar só para ela. Vão voltar a olhar para o conjunto de normas que regem os registros públicos. Aí as coisas tendem a se... O tribunal vai começar a decidir. Isso. Existem uma série de outras circunstâncias. O Hamilton, tem alguma outra colocação que você quer fazer para a gente terminar nosso evento no horário regulamentar? Algumas considerações finais? Eu acho que a lei em si não é um problema, né? Nenhuma lei é um problema. Eu acho que é o que o doutor Ademar colocou. O problema é a forma da sua aplicação, existindo leis, né? Existindo leis que versam sobre a mesma matéria, né? Então, quando a gente, acho que compreende o sistema de determinada situação, seja o sistema do registro civil, o sistema do registro imobiliário, e tudo que ele compreende, a gente vai, eu acho, encontrar situações em que a LGPD vai ser aplicado. Então, não é que a lei, eu acho que vai ser esquecida, afastada e ela não tem nenhuma aplicação. Mas eu acho que o direito é nada mais do que sopesar fatos, valores e normas, né? Então, é a teoria tridimensional que a gente tem que aplicar em qualquer situação. Então, existem leis aí que aparentam resultar uma antinomia de norma. Como que a gente resolve essa antinomia? Existem estudos aí de centenas de anos tratando isso. Então, a antinomia de normas não é uma matéria nova. E o tempo, né? O doutor Ademar sabe mais do que nós todos, o tempo é o grande apaziguador, né, dos conflitos. Verdade. Né? Verdade. Então, acho que é isso. Aqui, não vamos passar uma mensagem de guerra. Há um problema e vamos enfrentá-lo e superá-lo para tentar alcançar um objetivo maior em benefício de toda a sociedade, mas a gente tem que atuar academicamente e defender isso na nossa profissão, né? Porque é muito fácil a gente ser exigido de algo e a gente desistir, né? A gente fala, não, tá bom, eu não vou mais pedir isso porque não quero ter problema. Eu acho que não é o caso. Então, se deparando com a situação, eu acho que a gente tem que provocar a reflexão, se reunir com o oficial, entender a situação, ou, se for o caso, se valer dos meios próprios para poder obter o nosso objetivo, né, que é atender aos clientes, superar situações e fazer o direito funcionar. Né? Isso aí. É isso. Eu acho que o que você está falando vai muito de encontro com o que o doutor Leandro Henrique Gonçalves colocou no nosso chat. Por exemplo, se tem norma específica, a LGPD simplesmente deveria ser afastada nesses casos. Acho que no comecinho da nossa conversa aqui, eu até comentei. Bom, quando eu ouvi falar a primeira vez de LGPD, veio logo na cabeça a Lei dos Registros Públicos, a 8935, e eu falei assim, bom, algum iluminado vai colocar um artigo na LGPD dizendo que essa lei não se aplica aos registros públicos, prestigiando que o tratamento de dados, a segurança, a proteção que os registros públicos dão para isso há séculos. Mas não aconteceu. E aí, doutor Leandro, acho que é isso que deixa a nossa vida divertida, porque tem a lei falando que se aplica para todo mundo. Então, é esse o ponto. E, doutor Ademar, para a gente aqui encerrar o nosso bate-papo, o senhor tem alguma coisa, quer falar mais algumas considerações finais suas, por favor? Não, apenas agradecer por ter ouvido vocês aí, foi muito bom, né? Esse debate, eu acho que tem que dar assim,
um sentido maior, né, para que a gente tenha mais paz, né, em relação à nossa atividade. E eu agradeço muito, gostei bastante. Eu entrei aqui no Sesc de Alegre. Eu vi ontem a notícia desse curso e falei, vou participar porque eu gosto. A gente está aqui em casa, não custa. E eu agradeço muito por vocês darem uma oportunidade que eu falasse alguma coisa daquilo que a gente age diariamente no cartório. Meu agradecimento, meu muito obrigado por tudo. Aprendi um pouco mais sobre registro de imóveis. Nossa, imagina, doutora Ademar, o senhor saiba que a gente fica muito feliz que o senhor se dispõe a trocar ideias com a gente, estar aqui junto, é um prazer enorme poder conversar com o senhor, e o senhor é uma referência para todos nós, isso eu lhe asseguro, eu agradeço mesmo aí pela paciência e acho que, assim como todos, esperamos poder revê-lo pessoalmente em breve. Queria deixar o 7º registro para vocês. Tem muita gente que não conhece o registro de imóveis, né, internamente. O que a gente faz, o que não faz. Hoje mesmo falei com um juiz lá de Guarulhos, que ele vai dar aula para uma escola, aliás, para uma faculdade, e marcou assim um encontro lá no cartório para mostrar porque a dinâmica do registro, né, como é que funciona, as instalações, porque a cartório já o nome, né, um pouco já mal visto, né, pela população, não sabe, na verdade, o que nós fazemos ali dentro, né, nós somos os guardiões, né, dos imóveis, nós respondemos pelos atos que nós praticamos, e estou lá à disposição de vocês, caso queiram fazer lá uma visita, será um grande prazer. Eu acho que vocês já devem conhecer, mas ver o mecanismo de perto, né? Sim, isso. Nossa, é um prazer. Pode levar um grupo lá, a gente marca lá um café, um lanche, passa lá umas 2, 3 horas. Faremos isso, doutora Ademar, faremos isso verdade. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Tá bom. É isso aí. Agradeço a todos e Kikunaga, a palavra está contigo. Meus caros, realmente a gente precisa repensar em tudo que a gente faz, repensar a teoria, defender a teoria geral, defender os institutos jurídicos, defender a liberdade do notário e do registrador, porque sem a liberdade eles não conseguem prestar o serviço. Né? Tudo fica parado, esperando a corregedoria decidir, a corregedoria baixar um provimento, a corregedoria fazer isso e fazer aquilo. Mais uma vez, é uma honra ter o Dr. Ademar conosco, abrilhantando o evento. Já faço um convite ao Dr. Ademar para que a gente combine, Dr. Ademar, uma palestra exclusiva de Vossa Excelência, assim como de todos os amigos oficiais que o senhor tem, né? Dr. Sérgio Acomino, Daniel Nós somos Lau, vizinhos ali. Vizinhos que estão conosco sempre. Então, assim, a Adnotário está aberta para todos os oficiais de registro e notários para a gente poder debater de uma forma educada, de uma forma construtiva, né? Então, a questão das opiniões, né, visam as opiniões contrárias aos interesses de um e de outro, visa o acesso ao público aos registros e às notas, né? Então, precisamos valorizar e demonstrar que os serviços notários registrais, eles têm um motivo de ser, né? Um motivo histórico de ser. E agradeço mais uma vez a todos a presença que participaram do evento. Semana que vem, o Hamilton está intimado, porque a doutora Tasmânia, lá da Bahia, registradora de imóveis da Bahia, vai fazer uma palestra sobre REURB, Hamilton. E a doutora Tasmânia também foi magistrada, agora é oficial de registro de imóveis, então ela tem um conhecimento bastante grande e precisamos prestigiá-la
né? Colocando ela na parede, Hamilton. Pô, você vai registrar se essa não vai. Vai registrar ou não vai registrar? É gratuito ou não é gratuito? E assim por diante. Mais uma vez, querido, fica o convite para a próxima semana. Um grande beijo. Mas você sabe que uma aula prática no cartório é melhor do que uma aula falada, né? É verdade. É verdade. Então, em breve, doutora Demara, a gente vai estar aí com o senhor. Obrigado. Um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Boa noite. Um abraço.